O quarto filme da franquia Matrix ficou muito aquém da expectativa do estúdio responsável por sua produção. Mas isso em grande parte se deve ao próprio estúdio, que ele resolveu lançar o filme na mesma época em que nada mais nada menos Homem-Aranha 3. Por outro lado, quem de fato viu o filme sentiu-se profundamente decepcionado com o roteiro nem um pouco inovador e uma dependência enorme do primeiro filme. Mas, filosoficamente falando, por que Matrix 4 não deu certo? É hora da análise. Saudações a todos, aqui é Douglas Lisboa, mais uma vez falando com vocês sobre filosofia e hoje cinema, mais especificamente Matrix 4. Agora, antes de falar sobre esse filme, eu gostaria de voltar um pouco no tempo para 1999, o lançamento do primeiro filme Matrix, e colocar a seguinte questão: por que esse filme é tão aclamado tanto por público quanto por crítica? Eu diria que o sucesso desse primeiro filme se deve ao perfeito equilíbrio entre entretenimento e filosofia. De um lado, tiro, porrada e bomba, o combo completo. Do outro lado, questões filosóficas que permanecem com o público logo após essa experiência cinematográfica. Questões como a ameaça existencial do avanço tecnológico, o sentimento de superficialidade do mundo contemporâneo, além, é claro, de questões clássicas da filosofia, como, por exemplo, a compatibilidade entre aquilo que nós percebemos sensivelmente e a realidade por trás dessa aparência. Então, nós temos posteriormente os dois filmes dessa franquia que infelizmente não conseguiram repetir essa magia de Matrix 1. Seja como for, eles conseguiram dar um acabamento a essa história, eles conseguiram encerrar a saga de Neo, Trinity e Morpheu. Então, a primeira questão que Matrix 4 deveria responder é: por que nós estamos retomando esta saga? Por que nós estamos voltando a falar sobre esses três personagens? E a resposta para essa questão é financeira. Hollywood está monetizando há um bom tempo a nossa memória afetiva relativa a esses filmes de uns 20 e poucos anos atrás. De um ponto de vista narrativo, a resposta foi até inteligente, bastante engenhosa, eu diria, que foi assumir o primeiro filme como um veículo narrativo desse quarto filme. Nesse sentido, nós temos o cenário já conhecido e pré-estabelecido no primeiro filme, ou seja, nós temos a realidade das máquinas e nós temos a realidade criada por essas máquinas para aprisionar as mentes humanas. Só que desta vez, dentro desta realidade fictícia, nós temos também a Matrix produto. Desta vez, a Matrix não é mais um grande mistério que poucos teriam acesso, mas é um produto na forma de um jogo. Ou seja, é uma Matrix dentro da Matrix. É engenhoso no sentido em que oculta desse público que aquele produto corresponde à condição real deles. Mas a originalidade termina aí. Na verdade, o filme não vai além dessas menções ao primeiro filme. O público já sabe o que vai acontecer com o Neo, que retorna com esse filme. Ele será contactado por Morpheu, ele terá que escolher entre a pílula azul e a vermelha, e optando pela vermelha, que já sabemos que ele vai fazer, ele então desperta no mundo das máquinas, na realidade como de fato ela é. Então essa primeira parte do filme, ela decepciona no sentido de que é uma metalinguagem vazia, não acrescenta muita coisa àquilo que já sabemos. Então essa é a primeira crítica que eu tenho a fazer. Além dessa crítica inicial, nós temos também um distanciamento entre a temática do filme e a realidade a qual ele tenta se conectar. Se no primeiro filme nós tivemos a antecipação de questões de ordem filosófica que só viriam a fazer sentido algum tempo depois, nesse segundo filme nós patinamos em cenários já conhecidos. No primeiro filme nós tivemos, por exemplo, a antecipação de questões sobre o surgimento da inteligência artificial
e o perigo que isto poderia representar para nós. Nesse segundo filme, nós infelizmente não temos esta percepção de como os avanços tecnológicos dos últimos 15 anos impactam a nossa sociedade, a nossa realidade. E isso é estranho, porque se pararmos para pensar, nada é tão parecido com a Matrix retratada em 1999 do que 2021, no ano em que o quarto filme da franquia foi lançado. Nossas relações hoje são mediadas por redes sociais, a tal ponto que nosso comportamento e até mesmo a maneira como nos relacionamos com autoridades são fortemente influenciadas por esses meios. Temos também o comércio cada vez mais virtual. E por fim, nós temos o candidato mais promissor à Matrix da nossa geração, que é o metaverso do Mark Zuckerberg. Portanto, eu diria que a Matrix já está entre nós. De uma certa maneira, já estamos vivenciando aquilo que o primeiro filme havia antecipado. Mas isso é deixado de lado completamente nesse quarto filme. É como se a diretora não tivesse se apercebido do quão atual aquela temática é ainda hoje. Outra questão que eu senti falta no filme foi acerca de uma discussão, bem recente até, sobre a Matrix ser, no fundo, uma grande metáfora para o processo de transição de gênero. Não sei se todos sabem, mas a Lana e a Lily Wachowski, que assinam a produção dos 3 primeiros filmes, elas passaram por esse processo de transição de gênero. Hoje elas são mulheres trans. E dado a carga emocional, o impacto e o significado que isso teria para elas e para um público que gosta do filme, é estranho que isso sequer seja mencionado em momento algum no filme. Como se, mais uma vez, as autoras não tivessem a coragem suficiente de mencionar, ainda que de passagem, ou pelo menos reconhecer, que isto fazia parte das discussões iniciais. Por fim, eu gostaria também de destacar, mais uma vez, um tema que não aparece nesse quarto filme, que é o legado político da Matrix. Explico. Nos últimos anos, a partir de 2012 para cá, observou-se que em fóruns online, um certo grupo vinculado à ideologia de direita começou a utilizar a analogia das pílulas que Morfeu apresenta a Neo no primeiro filme, a pílula azul e a pílula vermelha. Para esses grupos, tomar a pílula vermelha seria tomar consciência de uma certa realidade que até então era negligenciada ou deliberadamente suprimida por parte da intelectualidade e da mídia. Nesse caso, membros de uma certa organização global de esquerda. Não vem ao caso discutir esse ponto no momento, mas fato é que esse mesmo grupo, tempos depois, aliou-se então aos apoiadores de Donald Trump e então a analogia da tomada da pílula vermelha passou a ser um slogan político desse mesmo grupo. Inicialmente, tomar a pílula vermelha seria perceber, tomar consciência de que, no fundo, o grupo oprimido e marginalizado na sociedade são os homens. Com a chegada de Donald Trump ao poder, tomar a pílula vermelha seria tomar consciência de que a intelectualidade e a mídia como um todo compactuam de um certo viés liberal, esquerdista, globalista, são vários termos que eles utilizam, que tem como única finalidade manter sobre grilhões o grande público. Então, nós temos aqui um legado político bem curioso que vem diretamente da Matrix, do primeiro filme da Matrix. E é até irônico, e é uma ironia que poderia ter sido explorada no filme, que este grupo que reivindica uma revelação sobre uma realidade oculta adquire essa tal revelação através das redes sociais e
faça uso destas mesmas para difundir e divulgar teorias da conspiração. Mais uma vez, aqui temos um tema filosófico que não aparece e que está diretamente atrelado a tudo aquilo que conhecemos da Matrix desde o primeiro filme. Mais uma vez, a decepção desse quarto filme. Um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção e que só me veio à mente com este quarto filme é o que eu chamaria de dilema da Matrix, pelo menos por enquanto. O dilema diz respeito ao peso emocional que é você tomar a pílula vermelha, a pílula que lhe dá a percepção da realidade como de fato ela é. No primeiro filme, nós aceitamos que Neo tome essa pílula, nós até comemoramos que ele o tenha feito, porque o Neo que nos é apresentado é uma pessoa desajustada, é alguém que não consegue encontrar o seu lugar naquela sociedade, é uma pessoa profundamente ansiosa, não sabe externalizar a sua ansiedade, mas sente-se a todo momento ansiosa em relação àquilo tudo. A mesma coisa em relação a Trinity, que não conhecemos a sua história. Ela é um completo mistério no primeiro filme. A coisa muda completamente de figura no segundo, ou melhor, no quarto filme. Que quando somos apresentados a Trinity, ela tem agora uma família, ela tem um marido, ela tem filhos. Então, para ela, o peso emocional de tomar a pílula vermelha, de reconhecer que aquele mundo em qual ela está inserida é falso e possivelmente a sua memória, é muito maior do que seria num contexto em que ela não tivesse nenhum tipo de conexão, que ela não tivesse nenhuma âncora emocional naquela realidade. E é esse o dilema que me parece que pode ser extraído desse quarto filme, mas que não foi explorado o suficiente, não foi sequer considerado, eu diria. É uma oportunidade perdida, que é tratar essa potencialidade dramática da escolha, afinal de contas, de você abandonar toda uma realidade na qual você passou toda a sua vida. O peso emocional, o peso da memória é muito maior do que o filme parece dar a entender. Bom, em resumo, então, é isso que eu tenho a dizer acerca do quarto filme da Matrix. É um filme esquecível, que não acrescenta nada de novo dentro daquilo que já conhecíamos do primeiro e que, por isso mesmo, vive à sombra do seu predecessor mais conhecido e mais aclamado. Então é isso, galera. Essa é a minha avaliação acerca do filme Matrix 4, desde um ponto de vista filosófico, como eu disse para vocês desde o início. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e para quem estiver acompanhando e não for inscrito ainda no canal, aperte aqui embaixo o botãozinho, aperte também o sininho, deixe o like neste vídeo ou dislike, isso vai da consciência de cada um, e me deixe saber também a sua opinião, se você concorda ou não com as minhas argumentações ao longo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima.